Meus amados irmãos, boa noite, tudo bem? A graça e a paz do Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, esse vídeo aqui eu vou estar sendo o mais breve possível, porque hoje eu comentei um vídeo que estava numa rede social com o tema Por que os muçulmanos não acreditam em Jesus? Que está meio pequeno aqui, não tem mais 15 anos. E eu fiz um comentário dizendo que os muçulmanos veem Jesus como profeta. E realmente vê. Jesus é citado mais vezes no Alcorão do que o próprio Mohammed, né? Se eu não me engano, Jesus é citado 23 vezes. Eu posso estar enganado com o número, mas ele é citado mais vezes que Mohammed. Aí eu coloquei lá a opinião. Aí, eu não sei como, agora, porque foi muita conversa, que nós chegamos no ponto da Trindade. Aí um rapaz, não vou citar nomes, nem colocar imagem, porque eu não tenho por escrito o direito de fazer isso. Aí ele coloquei assim, começamos a conversar. A Trindade não a Trindade existe, não existe, aquelas brincadeiras, né? Brincadeira que eu faço uma conversa saudável. E ele falou assim: base bíblica para a Trindade, né? E eu vou começar a base bíblica dele de baixo para cima, né? Então vamos lá. Primeiro ele começa assim. Não, de cima para baixo, que é melhor seguir a ordem que ele colocou, né? Mateus 28, 19. Vamos abrir aqui Mateus e vamos ver tudo bonitinho para explicar aos irmãos. Mateus 28, 19, essa aqui, por que que, não sei, é difícil. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você pega esse mesmo versículo no hebraico, irmãos, não seja enganado. A maioria dos apóstolos não sabiam escrever outro idioma. Com exceção de Paulo e alguns, os demais eram galileus, semi-analfabetos. Vamos entender isso aqui. Eles eram galileus. Galileu é semi-analfabeto, pessoa que mal sabiam ler e escrever. Aí, e por isso que as pessoas pegam assim, mas esse versículo foi traduzido do grego. Eu vou pegar o grego em outro versículo. Esse aqui, porque o do grego está escrito isso. Mas quando você pega a versão aramaica, ele muda a situação. A versão aramaica diz assim: ide por todo mundo, fazeis talmidim é discípulo, em meu nome. Versão grega, batizai no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Versão hebraica, fazei discípulos em meu nome, ou seja, batizar em nome de Jesus. Mas quando você abre a Bíblia em Atos, por isso que temos que ler a Bíblia para não passar vergonha na internet. Quando a gente pega a Bíblia em Atos, eu vou até aqui, pronto. Atos 2, 38 diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vamos entender aqui. Os apóstolos receberam o Espírito Santo, a chuva temporã. Receberam uma ordem de batismo de Jesus. Atos dos Apóstolos e no restante da Bíblia, você não vê em nenhuma versão de tradução bíblica batismo em nome de uma suposta, abri uma tela aqui, em nome de uma suposta trindade. Aí a Bíblia hebraica diz, batizando-os em meu nome. A Bíblia grega, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tu abre Atos, sejam batizados em nome de Jesus. E agora? Quem é que está errado? Quando você pega alguns documentos da Igreja Católica, você estuda um pouquinho sobre o assunto, você percebe que esse versículo foi adulterado. Porque do grego está uma coisa e do hebraico está outra. Os apóstolos, com exceção de Paulo, eles não sabiam grego. Eu já escutei um cara passando pano para isso aí. Não, porque os apóstolos falavam em aramaico e escreviam em grego. Cara, os caras tentam inventar umas coisas. Eu falei, cara, eu falei pra pessoa assim, me apresenta uma pessoa que fala em português e escreve em inglês. Uma só. Não preciso de mais nada. Cara, não tem explicação. Eles não conseguem.
Então, existem vários estudos que comprovam que esse versículo foi traduzido errado, alguns chamam adulterado. E a Igreja Católica, esses documentos da Igreja Católica, que eles falaram que mudaram isso aqui. Não é o tema agora. Já trouxe para os irmãos várias vezes no canal, vou colocar aqui embaixo sobre isso. Vamos pegar o próximo. Romanos 1:20. Ele diz que isso aqui é a prova da Trindade. Então, eu vou abrir Romanos 1:20 e vamos ver se é realmente a Trindade que está dizendo aqui. Romanos 1:20. Diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Aqui não está dizendo nada de Trindade. O cara nem lê, sabe. E ele botou esse versículo para mim. Eu falei, tá botando um versículo que não está dizendo nada. Agora, quando você pega o contexto, que aqui ninguém pega, Romanos 1, 19, 20 e 21, o contexto quebra a ideia da Trindade. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Aqui está falando de Deus o Pai. Não é de três deuses, coeternos, coigual, co-substanciais. Isso é a palavra do diabo. Aqui é de Deus o Pai. Vamos continuar. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Cadê a Trindade aqui? Não existe. Vamos pegar outra aqui. 2 Coríntios 13, 14. Vamos abrir aqui devagar, o mais possível. 13, 14, né? Vamos entender aqui. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Perfeito. Mas onde é que está dizendo aqui que são três deuses? Cadê? A graça do Senhor Jesus Cristo. Aí não está dizendo a graça do Deus Jesus Cristo. Não está dizendo isso. E o amor de Deus. Agora Deus é incluído. Ele fala Jesus Cristo e de Deus. Quer dizer que esse aqui não é chamado, Jesus Cristo não é chamado de Deus. A primeira pessoa mencionada não é chamada. E a comunhão do Espírito Santo. Aí não está dizendo, e a comunhão do Deus Espírito Santo. As pessoas estão botando na Bíblia o que não está escrito. Aí você pergunta assim, né? Mas se isso acontece, por quê? Aí vamos abrir agora, deixa eu abrir aqui, não vou nem abrir Colossenses ainda. Eu vou abrir João 14, vamos entender. Ele coloca João 14 aqui, não coloca? Vou adiantar. João 14, 26. Todo dia é um... Rapaz, é muita coisa que eles colocam. João 14, o quê? 26. Vamos ler João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo será enviado em nome de Jesus. Começou por aí. Será enviado em meu nome. Começou por aí. Agora, isso aqui é dúvida de outras pessoas. Vamos devagar. Agora vamos pegar João 14, 15, 16, 17 e entender o que está escrito. Só me ajeitar aqui rapidinho. Diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então vamos entender o que está escrito aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e guardando o mandamento, eu rogarei ao Pai para que dê outro Consolador. Como Romanos 8 diz, quem guarda a lei, quem guarda o mandamento, quem guarda a Torá tem o Espírito Santo. E quem não guarda é carnal. Perfeito. Olha o que diz aqui. 17, o Espírito da Verdade. Então, o Consolador, ele é o Espírito da Verdade. Guarda essa informação. E continuando, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é que estava naquele momento habitando com os apóstolos? Jesus. Tem que ler o que está escrito. Porque habita convosco
e estará em vós. O Espírito da verdade está aqui com vocês agora. E ele vai habitar em vocês. Ele está com vocês, mas vai habitar. Vamos continuar lendo. O que é a verdade? João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, o Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus Cristo. Ele não é uma terceira pessoa. Não é uma terceira. Acabei de provar em João 14. Aí a pessoa pega um versículo isolado e quer defender o que a Bíblia não defende, chamando a Bíblia de mentirosa, e Deus de mentiroso, e Cristo de mentiroso, e todo mundo de mentiroso. E tem gente que me ofendeu, que eu não vou nem entrar no mérito. Tá? Então, isso que é de João 14, 26. Tá? Isso que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. E Deus nos deu o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Né? Como Paulo descreve. Ele coloca, o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo manifestado em nós. E as pessoas não entendem, porque estão pegando o versículo isolado. Vamos lá. Agora eu vou ler 2 Coríntios 13, 14. Você entendeu por que ele diz a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo? É isso. Entendeu? A graça de Jesus é a salvação. O amor de Deus e a comunhão de Cristo estejam em vós. Se fosse colocar em outras palavras. É isso que está dizendo aqui. Continuando. 1 João 5, 7 a 8. Vamos abrir. Vou abrir aqui. 1 João 5, 7 a 8. Eu já até sei quais são os versículos. Diz assim. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. E estes 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Né? Então, esse aqui. O que acontece aqui? Ele pegou desde o 5, foi? Não, desde o 7, esses dois. O Pai é Deus. A palavra é Jesus. E quem é o Espírito Santo que acabamos de ler? O Espírito do próprio Jesus Cristo. E esses 3 são um. O que significa isso? E aí o rapaz colocou para mim também esse versículo. Eu vou pegar essa deixa para explicar o outro. João 10:30. Vamos explicar para entender o que está acontecendo. Em João, capítulo 10, versículo 30, diz assim. Eu e o Pai somos um. Pronto, é trindade. Não. Um versículo isolado. É um versículo isolado. Agora, quando você vai ler o contexto, vamos abrir o contexto. Né? João 17, tem que ler a Bíblia. O pessoal não está buscando? Deixa eu ver aqui. Está aqui. 17, versículo 21, 22 e 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui é o mesmo contexto de João 10:30. Um. Mas vamos entender se é de unidade ou de união. É diferente. Eu e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Perfeito. Vamos entender o 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eles não são a mesma pessoa. Eles estão conectados com o mesmo propósito. É isso que a Bíblia está dizendo. Só que hoje as pessoas não estão lendo Bíblia. Elas estão seguindo Babilônia e as pregações de Satanás. Não estão abrindo a Bíblia. Pega um versículo isolado, não lê Bíblia, não lê contexto e se perde. É isso que está acontecendo. Agora, esse mesmo rapaz, ele me mandou um versículo, 1 Coríntios 8:6, que a Bíblia chamou ele de mentiroso. A Bíblia chamou ele de mentiroso, porque ele disse que esse versículo tem a Trindade. Vamos ver?
Eu coloco muito no canal ele. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Está aqui. A Bíblia chamando ele de mentiroso. São 3 deuses coeternos, co-substanciais. Qual é o nome? Outra palavra de física ele chama? Coeternos e coiguais? Não, isso é mentira do diabo. Para nós é os apóstolos. Para nós, há um só Deus, o Pai. Acabou a conversa. Acabei de provar que o versículo que ele me mandou, está aqui a prova da Trindade, chamou ele de mentiroso. Não preciso de mais nada. Então vocês entendem, irmãos, que a pessoa não entende o que significa um só Deus? Parece que o cara não sabe nem ler. Aí eu comentei com ele: irmão, você não sabe nem ler o que está escrito. O próprio versículo que você me enviou acabou de falar que você está pregando heresia. Acabou de te chamar de mentiroso. Aí quando você pega João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, ó Pai, por único Deus verdadeiro. Vão chamar Jesus de mentiroso também? Porque Babilônia faz isso. Babilônia, o sistema religioso, chama a Bíblia, Deus, Jesus de mentirosos. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro. Aí as pessoas enganadas por Babilônia, chamando Deus de mentiroso e Jesus de mentiroso. Que é pior. Eles não estão me refutando. Eles não estão me refutando. Eles estão chamando o único Deus verdadeiro de mentiroso. Entende como isso é grave? Aí tem um outro ponto aqui. Onde é que tá? Só um minutinho. Aí os caras começam a falar bonito, né? Não, mas hermenêutica, porque veja só. Cara, essas palavras bonitas para mim não servem para nada. Porque, mas eles têm hermenêutica. Mas chama Deus de mentiroso. Então, para mim, não adianta escrever bonito. Que eu conheço muito bem essas palavras. Aí teve um que colocou assim. Em João 8,58, vamos abrir, né? Já estou em João. 8,58 diz assim. E disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Claro. Claro. Aí ele colocou assim, Êxodo 3,14. Vamos abrir. Aqui, meu irmão, falou Bíblia, a gente abre Bíblia. É 13, né? Não, 3,14. Vou abrir aqui 3,14. Mas ele não lê Bíblia, então vou abrir aqui Provérbios 8. Porque a pessoa não lê Bíblia e pega um versículo isolado e não estuda e fica falando essas coisas aqui. Onde é que estava? Aqui, até o 33, é isso? Não, é antes. Fui ungida, aqui, desde o 22, agora tá certo. Desde o 22 até o 30. Vamos abrir direitinho para não ter erro. Muito bem. Aí ele coloca João 8,32, como já lemos, né? Mas ele eu sou, então ele e o Pai são a mesma pessoa. Não é. Por que eu falo isso? Vamos abrir Êxodo 13,14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel, eu sou, me envia a voz. Infelizmente, muitas traduções, eu não vou nem abrir o hebraico agora, mas muitas traduções estão feitas erradas. Infelizmente. Aí eu vou abrir aqui Colossenses 1,15, 16 e 17. Eu vou abrir aqui um outro versículo aqui, só um minutinho. 1 Timóteo 1,17. Estou abrindo aqui. E eu vou abrir também João. Eu gosto do João. Não tem como não abrir, irmãos. Aqui é Bíblia na Bíblia, ensinando verdade na verdade. É João 1,18, se não me engano. É esse mesmo. Aí ele coloca assim. Então, Jesus está dizendo que ele é Deus em João 8. Calma. A Bíblia diz
que essa pessoa que falou com Moisés, né? Moisés viu ele de costa. Lembra? Eu quero ver tua face. Não, você não pode ver porque você morrerá e tal. Viu Deus de costa. As pessoas não entendem porque não estudam. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós percebemos que Jesus não é de eternidade a eternidade. Ele teve princípio. Ele teve princípio. Porque nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus, que na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Olha, ele é antes de tudo. E todas as coisas subsistem por ele. Muito bem. Aí nós vamos abrir agora Provérbios 8, de 22 a 30. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. Quem é ungido? Muito bem. Desde um princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Jesus foi gerado. Isso aqui é Jesus. Por isso que em Colossenses ele fala o princípio. O termo criação aqui não está dizendo que Jesus é um ser criado. Ele está dizendo que Deus gerou da sua própria matéria. Que é exatamente o que Provérbios 8, 24 acabou de falar. Jesus não é uma criação. Jesus ele foi gerado da própria matéria, da própria substância do Pai. Por isso a Bíblia chama ele de filho unigênito, de ser único. E vou abrir Hebreus já para mostrar isso. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Mais uma vez a Bíblia repetindo a mesma palavra. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassem o seu mando. Quando compunha o fundamento da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Viu? E era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Agora vamos continuar lendo. Colossenses, né? Ele era arquiteto. Não é isso? Por quê? Porque ele ajudou Deus na criação. Por isso que tudo foi feito por ele e para ele. Aí 1 Timóteo diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então, quando Jesus fala eu sou, o que Jesus está dizendo para os fariseus? Aquele eu sou lá, sou eu. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Temos que entender o que está escrito. Por isso, quando você abre João 10, vamos abrir aqui. Quando você pega João 10, e Jesus fala assim, bora colocar assim, a partir do 30, eu e o Pai somos um. Aí o 31 até o 37. Tem que ler contexto. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tendo-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? 33. E os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quem estava acusando Jesus de ser Deus eram os religiosos. Jesus não disse que era Deus. Versículo isolado de João 10,30 causa isso. A mesma coisa que os judeus acharam, o sistema babilônico acha, porque não lê Bíblia. É interessante. 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada,
Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizei, blasfemais, porque disse, sou filho de Deus? Olha como Jesus termina. A palavra correta aqui não é deuses, é Elohim. Tradução errada do padre Ferreira de Almeida, da tradução dele. Significa aquele que tem autoridade. Elohim é isso. Então aqui não é deuses, é aquele a quem Deus deu autoridade, quem tem autoridade para fazer milagres. Eu, em nome de Jesus, posso fazer milagres? Se Deus me der autoridade, posso. Então isso você tem que entender. Aí Jesus fala assim, blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Jesus acabou no versículo 36, acabou de dizer, eu não sou Deus, eu sou filho dele, mas não sou Deus. Quem está dizendo que eu sou Deus são vocês que querem me dar pedrejada. É isso que Jesus está dizendo. As pessoas não entendem. 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditareis. Jesus faz as ações do Pai. Ele reflete o Pai. E as pessoas não entendem. Tá bom? E tem vou pegar mais um aqui, que diz assim. Cadê? Só um minutinho. A Trindade sempre existiu como abordagem cristã. Não. Isso aqui é mentira. A pessoa não estuda. Né? Todas as formas de batismo já usavam isso. Mentira. A Bíblia nunca usou. Não quer dizer que todos que estavam no batismo de Jesus tenham visto todas as manifestações que o profeta João presenciou. Mais ou menos a pomba descendo e algum efeito luminoso vindo do alto foi visto. Vamos ver quando Jesus se batizou, se foi o Espírito Santo ou foi outra coisa. A pessoa não lê Bíblia. Vamos lá. Cadê aqui? Só um minutinho. Tá aqui. Mateus 3,16. E, sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, a Bíblia já refutou esse cara aqui. Tá? Já refutou. E o cara aqui ainda me chamou de estúpido. Ele não lê Bíblia e eu que sou condenado, né? Aí um colocou assim, o mesmo que respondeu. Mas além disso, a Bíblia diz que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, logo é só ligar, né? Eu não encontrei nenhuma versão da Bíblia que chama Deus, o Espírito Santo de Deus, ou Deus Espírito Santo. Eu provei para os irmãos que Jesus não é Deus pela tradução. Então as pessoas não fazem ideia. Né? Aí falando umas heresias aqui que não tem nada a ver com a história. Né? Vamos lá, continuando aqui, só para terminarmos agora. Deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui eu não coloquei. Ah, tá. Aí ele falou assim, é claro, milhões de estudiosos ao longo, digitou errado normal, não vou entrar no mérito, de século, estudem hermenêutica. Cara, essas palavras bonitas para não servem para nada, eu já disse, porque pregam errado, ensinam errado e chamam Deus de mentiroso. Vivendo a vida inteira para estudar a Bíblia. E estão estudando errado. Né? Aí ele me marcou, né? Eu não sei que gira é essa, chique, Bahia dá certo. Eu não sei que gira é essa, que não posso comentar. Meu irmão, se você vai ver esse vídeo, você não pode ficar saindo escrevendo coisas se você não faz nem no que você está falando. O que acontece hoje? As pessoas estão repetindo tipo papagaio de pirata. Sabe um papagaio? Loró, loró. É isso. Né? Deu um exemplo aqui de o cara abriu a Bíblia. Foi o mesmo que mandou os versículos que eu acabei de refutar. Foi o mesmo, né? Para você ver. Aí ele coloca aqui. Teve um aqui que até... Peraí. Teve um cara que me defendeu, agora que eu vi... Não, eu vou pegar o desse aqui. Eu tô surpreso. Diz assim, Jesus fala, enviarei para vocês o Espírito Santo. E aí, como a trindade não é bíblica, e o que é citado em relação ao batismo de Jesus em todas as traduções, o Espírito Santo desceu com lá de pomba. Não está dizendo que é o Espírito Santo, está dizendo que é o Espírito de Deus. Não, eu pensei que você até me defendido, eu tinha li errado aqui. Então a pessoa não lê nem Bíblia. Né? Vamos pegar mais uma aqui, se dá tempo para encerrar. Gente,
Isso aqui, ele disse. A Trindade é bíblica. Mas agora é a parte séria. E a Igreja Católica Apostólica Romana atual é uma seita. Isso aqui foi ele. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi o fulano aqui. Tá. Deixa eu ver se tem mais uma. Ou essa é a última. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É. Então aqui acabamos a nossa explicação, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe, perdão aí o tempo, que possamos entender melhor sobre esse ponto, tá? E que Deus abençoe a todos, um ósculo santo. Até nosso próximo vídeo.